O homem natural não entende as coisas do espírito, mas o homem espiritual discerne todas as coisas. A cruz, isso mesmo, a cruz que nós conhecemos, e temos aqui ela bem definida na nossa mente. Uma parte dela aponta para a terra, uma parte aponta para os céus, e tudo se concentra em Cristo. Essa cruz, ela tem uma mensagem. A cruz, ela tem uma afirmação, ela tem uma verdade. A cruz, ela tem uma definição. Ela define o interior, ela define o espírito, a alma de todos aqueles que crê em Jesus. Então, quando eu ouvia falar de cruz, eu imaginava outra coisa humana, terrena e que não me dava nenhum benefício do desfrute em que nós podemos ter por meio daquela cruz. Eu imaginava que eu, como homem, sabendo desta cruz, eu precisaria pegar, né, a doutrina específica e exclusiva de trabalhar para os meus membros ser aperfeiçoado, e essa seria a cruz de Cristo, né? E quando, olha que coisa, hein? E quando abre-se o entendimento, você vê que a cruz de Cristo é uma oferta, é um tesouro oferecido a toda a humanidade, é vida, é salvação, é redenção, oferecido a todos aqueles que creem que Jesus é o Senhor. Então a mensagem da cruz, vindo direto em contato com aqueles que creem em Jesus, é: vocês foram salvos. Vocês uniram-se com Cristo, vocês são filhos do Deus Altíssimo. Não deixe que o acusador tire isso de vocês. A mensagem da cruz é a reconciliação. A cruz, vocês ouvem falar de cruz, vocês foram reconciliados com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ali, depois de padecer e passar por todos os tormentos, ele disse: está consumado. E esta mensagem da cruz, que é a esperança gerada no interior de todos aqueles que creem, a esperança é, sem nenhuma dúvida, declarando com toda certeza: Jesus Cristo manifestou o poder contra o acusador que acusava todos diante de Deus, e Jesus Cristo tirou esta mensagem do acusador naquela cruz, e hoje eu posso declarar a minha fé nele, eu posso declarar a minha liberdade nele, eu posso declarar a minha salvação nele, porque o acusador não tem mais força, agora é questão de fé. O acusador não tem mais legalidade, agora é questão de fé. O acusador ele pode tentar me encerrar de todas as formas lá no velho, com as maldições lá do passado, mas Cristo, com a mensagem da cruz, ele disse: vocês recebem o meu Espírito, o Consolador. Vocês recebem o perdão dos vossos pecados. Vocês recebem a remissão dos vossos pecados. Então, cadê a voz do acusador? Cadê a voz do acusador?
ela já não tem mais o efeito. A voz do acusador, ela está nas religiões. Aí sim, não tem como você se livrar dessa voz do acusador, que em todos os momentos de ministração em ministração, de ensinamento em ensinamento, eles vão pegar e vão colocar essa acusação da tua consciência em relação você e o Cristo. Vai estar sempre acusando com necessidade de algo, de necessidade de um conserto, necessidade de mais uma obra, mas você está em Cristo, entende? E não é um privilégio que você teve essa escolha de escolher Cristo. Não, tem um versículo em, acho que Efésios, que diz assim que antes da fundação do mundo, ele já tinha predestinado, escolhido para ser santos, irrepreensíveis e manifestar o amor em Cristo antes da fundação do mundo. Agora está se cumprindo. Desde então que começou a se tornar manifesto a nossa fé em Jesus, está se cumprindo. Nós somos um espírito, né? Esse espírito retorna para ele. Nosso corpo, passado um tempo, já desfalece. Então, nós precisamos ter bem definido o que é a mensagem da cruz para aqueles que crer que Jesus Cristo não está morto. Aqueles que creem que Jesus Cristo está morto, esses só vêm até a cruz e não ultrapassam os limites. Então eles vão fazer todos os tipos de rituais para justificar eles, até mesmo com a palavra. Então a cruz deles vai ser pesada mesmo, porque eles estão pegando o sacrifício que já foi feito como ninguém consegue fazer, o peso que ele carregou como ninguém consegue carregar, e eles estão querendo se justificar nisso. Mas, como está abundando a graça e o entendimento do Senhor Jesus Cristo, então a mensagem da cruz para todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem é vida. A mensagem da cruz é vida para nós. A mensagem da cruz é liberdade para nós que estamos em Cristo. A mensagem da cruz é salvação para aqueles que estão em Cristo. A mensagem da cruz é: vocês são santificados, vocês que estão em Cristo. Então, a mensagem da cruz para nós que estamos em Cristo é: vocês estão unidos. Vocês estão unidos ao Cristo. Vocês estão unidos ao Cristo. Essa é a mensagem da cruz. Então eu tenho certeza que muitas pessoas entendiam que a mensagem da cruz era a gente, com o nosso intelecto e o coração do homem, a gente dizer assim: olha, eu preciso fazer estas obras para ser a cruz de Cristo. Eu preciso sacrificar de alguma forma para que seja a cruz de Cristo. Não, isso aí chama um sistema religioso que talvez inconsciente está manifestando a essência do acusador. O acusador é Adão. Então Adão acusou o homem, acusou-se diante de Deus. A acusação partiu de Adão. Ali ocorreu um erro, uma falha, e ficava apontando o tempo todo. Aqui tem um erro, aqui tem uma queda, aqui tem uma acusação.
Então essa acusação, que é o diabo, né, como todos já sabem, isso pegou toda a humanidade. Então, até os líderes religiosos, enquanto eles não enquanto eles não se desprender daquilo que é natural, de estrutura, da filosofia, do estatuto que tem que reger aquele sistema natural, enquanto isso, eles também vão entender que a cruz de Cristo é fazer algumas coisas, e mesmo que eles saibam a verdade, mas na pregação eles vão transmitir isso de forma que vai estar acusando, né? Vai estar liberando uma mensagem, que essa mensagem aparece em você e ela fica remoendo, te dando aqui um entendimento de que você precisa fazer algumas coisas doutrinárias na sua consciência, no seu coração, para isso ser a cruz de Cristo, para ela pesar, para você dizer, a cruz de Cristo é pesada. A cruz de Cristo tá difícil, mas eu vou suportar a cruz de Cristo. Suporta nada. Você não suporta a cruz de Cristo, porque isso não é a cruz de Cristo. E você não precisa fazer essa força toda e criar essa doutrina toda dentro de você, pensando que vai carregar a cruz de Cristo, porque você não vai carregar a cruz de Cristo, não é isso. A cruz de Cristo tem uma mensagem. Essa mensagem precisa fomentar, essa mensagem precisa ganhar vida. Essa mensagem da cruz de Cristo precisa formar um novo homem. Precisa formar um novo homem. E ela forma. O preço da cruz forma um novo homem, forma um novo espírito. Só a cruz do Cristo. Jânio, mas você está falando estas palavras e como que isso acontece comigo? É por meio da fé. É por meio da fé. Seja corajoso, seja corajosa. Enfrenta os desafios da religião. Enfrenta os desafios do acusador que está em todos. Enfrenta esses desafios. Passe por cima dessa acusação e comece a se colocar no seu lugar se você está em Cristo. Comece a declarar só a vida de Cristo em você. Esquece esse negócio de acusador. Todas as vezes que for vir um pensamento, uma mensagem do acusador, que é o próprio diabo, que vai te colocar fora da cruz, então você não fala com a tua boca, você evita de ouvir outros também fomentando a acusação sobre você. Quando você for fazer postagens, você não faça postagens liberando o acusador, entende? E aí você vai ver que a cruz de Cristo vai te dar uma iluminação e você vai receber essa vida que Ele nos concedeu, esse Espírito que Ele dispensou por meio do Consolador sobre todos que vieram após a cruz de Cristo. Ou antes, ninguém sabe como que foi antes, mas os que vieram após a cruz de Cristo. Então a mensagem é essa: vocês estão salvos, vocês que estão em Cristo Jesus, vocês estão santificados, vocês são filhos, vocês foram lavados, as vestes de vocês estavam encardidas, elas tornaram alva como algodão, como a névoa, foram todos embranquecidos, e os vestígios que vocês carregam hoje na mente de vocês, que não deixam vocês tomar posse disso, isso vem do acusador e dos líderes religiosos, que está fomentando o tempo todo, cercando vocês, para vocês não sair, porque o acusador ele pegou todos. E somente aqueles que vai desprender do que é natural,
Somente esses que vai se livrar do acusador. Enquanto tiver estrutura física, estatuto de religião, cargos, não tem como sair do acusador, abandonar o acusador. Não tem como. Tem uma parábola que diz assim: o reino dos céus é semelhante a um grande tesouro que estava em um campo, e um certo homem, tendo encontrado esse tesouro, ele escondeu, voltou, vendeu tudo o que tinha para comprar aquele campo. Assim é o reino dos céus. Então, quando se fala de se livrar do acusador, né, que esse acusador, como que ele trabalha na vida do crente? Não deixando ele cair na posição de ser justificado verdadeiramente com o seu entendimento e com a mensagem fixa. Então o acusador nunca deixa você ultrapassar esses limites. Você chega até aqui e para. E quando você chega para ouvir os líderes religiosos, aí eles fomentam ainda mais a acusação. Aí tem a acusação do próprio homem e tem a acusação dos próprios líderes. Aí junta uma força maligna com uma força maligna, e isso impregna as tuas entranhas e aprisiona você, prende você. Eles não entram e nem deixam outros entrar, como está escrito. Então a mensagem da cruz, ela tem que ficar clara para nós. Glórias ao Senhor Jesus Cristo, porque a mensagem da cruz me trouxe vida. A mensagem da cruz me trouxe salvação. A mensagem da cruz me trouxe a remissão dos meus pecados. Eu estou unido com Cristo por meio da fé. Não carrego a culpa do pecado. As minhas vestes foram embranquecidas. Eu sou filho. Ele agora me pegou, me adotou. Estou unido com Ele. É a mensagem da cruz. Não é essa forma doutrinária aí de você ter que fazer muitas coisas para carregar a cruz de Cristo, que você não vai conseguir. Pegou, como diz o pessoal, pegou a visão, o que é a mensagem da cruz? Já tem a leveza agora de não deixar nem o acusador e nem os acusadores te acusar diante de Deus? Porque quando está claro e está definido a cruz, então você ganha vida com abundância e ninguém mais te acusa. Porque você vai viver numa dimensão no Espírito. Você agora vai viver crendo em um Cristo vivo, não é num Cristo morto, é um Cristo que gerou vida em você. Sabia que o apóstolo Paulo tem uma passagem que ele vai dizer exatamente isso? Ele vai dizer assim, ó: certamente a palavra da cruz é loucura. Então o apóstolo Paulo, ele anunciava que Cristo tinha ressuscitado e naquela ressurreição ele fez filhos, ele gerou filhos. Então o Espírito dele superabundou e todos aqueles que estão nele, esses são novas criaturas, lavados e remidos com o sangue de Jesus. Então esses homens, as mulheres, jovens, crianças, ainda que eles tenham, vamos dizer assim, a manifestação em algum momento das fraquezas da carne, então eles jamais vai imputar novamente o pecado neles. Ele jamais vai olhar para esses deslizes que às vezes
né? Quando estou fraco, que eu estou forte, às vezes acontece um deslize ou outro da natureza humana, mas aí logo em seguida manifesta, superabunda o poder de Deus constrangendo, e esse homem não fica encerrado no pecado, esse homem fica encerrado na santidade, no Espírito que está sobre ele. E a gente não vai inclinar nunca mais para as coisas horríveis e pecaminosas e sujas e imundas desse mundo, porque o Espírito está sobre nós. Então, esse homem, em qualquer lugar que ele chegar, ele vai dizer: eu fui salvo. Eu não estou na peleja, não, eu fui salvo. Eu estou em Cristo. Eu sou santo. Ele me santificou. E aí eles vão zombar de você. Se eu ficar com você 1 semana, 2 semanas, eu quero ver o tamanho do santo. É um santo comedor de feijão. Aí se você dá mais um deslize, fala: nossa, mas você disse agora há pouco que você era santo. Eles estão prontos para zombar. Mas contudo, a mensagem da cruz, né, ela está aqui, ó, fomentando e fixa dentro de você. Então, você já sabe o que aconteceu, está declarado, está definido. Então, você, em todos os lugares por onde você vai manifestar o bom aroma de Cristo, o bom perfume de Cristo, né? Então, quem tem o bom perfume de Cristo manifesta uma vida para todos. E quem não tem o bom perfume de Cristo também representa a morte para todos por onde anda. Então o apóstolo Paulo vai dizer que a mensagem da cruz é de ter a ousadia de trazer a vida de Cristo para dentro de nós, trazer a santidade de Cristo para dentro de nós, trazer a união daquele Espírito perfeito com a união, olha só, venceu tudo, acabou tudo, uniu-se. Então isso é loucura para aqueles que se perdem. Porque os que se perdem, aqui está dizendo que os que se perdem, olha só que referencial interessante. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 18. Certamente a palavra da cruz, que vocês já descobriram o que é cruz, não é mais essa doutrina, tá? Que todos já conhecem, não é mais esse peso, não é mais um querer seu de fazer alguma coisa para carregar a cruz de Cristo, que muitos chegam até a dizer: irmão Jânio, a cruz está pesada, a cruz está difícil. Você não entendeu nada o que é cruz. Se você tivesse entendido o que é cruz, você estava saltando de alegria como um bezerro solto da sua estribaria em pastos verdejantes e dando glórias e aleluias e orando incessantemente e dividindo o pão com outras pessoas. Se você entendesse o que é cruz, estaria desta forma. E muitos dizem assim, que a cruz de Cristo, né, referindo-se a peso, é como, eu já falei isso também, é uma cruz que tem rodinhas, levinha. Não, nem é uma cruz que tem rodinha, porque ela não se refere a nada, absolutamente nada nesse sentido do homem ter alguma participação no peso da cruz. Entende? No peso da cruz, na consequência da cruz. Ela se refere do homem ter participação do benefício, da libertação, da união, da santificação, da salvação. Aí sim, o homem tem essa participação. Então você tem que ser grato ao Senhor Jesus Cristo, que mesmo sendo inimigo dele, como homens que somos e éramos, que tinha esse acusador, ele fez tudo isso
E hoje quem chega até ele e erga as mãos e diz: Jesus Cristo, eis-me aqui no teu caminho, agora eu decido seguir o Senhor. Não vou seguir o meu coração de homem, eu vou seguir o Senhor. Então nós somos coparticipantes dos benefícios, nós somos coparticipantes até mesmo dos sofrimentos, né? No sentido de que quando você começa aqui a dar essas declarações, é óbvio que você vai ser coparticipante dos sofrimentos com Cristo. Não tem como. Então, o benefício é todo nosso. Não vai nessa linha de que a cruz, você vai de alguma forma dar uma mãozinha ali, pegar numa aba da cruz, no pé da cruz. Não. Você agora desfruta. Ficou clara essa mensagem? Você aceita o desfrute do que superabundou por meio do sacrifício do nosso Senhor Jesus que te alcançou? Então, faça as suas declarações que você está salvo em Jesus por meio da cruz, que você teve a remissão dos seus pecados por meio da cruz, que você é nova criatura, que você não é um pecador consciente, que a unção do Cristo está sobre você. Amém? Fazendo essa declaração, nós vamos esquecer das coisas velhas que para trás ficou e vamos avançar para coisas novas. E não vamos deixar que o acusador, o acusador que está ainda nas naturezas enquanto vida tem, em algum momento ele vai tentar acusar você pegar algo que é do homem, e apontar em direção ao trono e dizer: você está vendo? Olha só, esse é o acusador. E Jesus vem e mata o acusador e diz: eu o justifiquei. Não acusa, não tem mais efeito, não tem mais poder. E aí nós ouvimos os líderes religiosos também, porque eles têm os seus estatutos, né, de manter um sistema natural. E aí de forma sutil também, eles liberam a mensagem que bate no nosso coração, e aí vem aquela acusação e diz assim, diante do trono: você está vendo? Você precisa, você vai fazer. Apontando e o acusador manifestando e não morrendo. Então a cruz eliminou o acusador. Chegou a Cristo, mergulhou de uma vez nas águas, entende? Nasceu-se uma nova criatura, e essa nova criatura tem certeza do efeito da cruz. Essa nova criatura, ninguém, nem ouro, nem prata, nem dinheiro, ninguém, nem perseguição, nem nudez, ninguém vai afastar você do propósito da cruz que foi gerado em você. Então isso é cruz. É maravilhosa a cruz, não é? Para nós hoje, para o Cristo não foi. Ou foi também, né? Porque ele já sabia de tudo. Mas para nós, a cruz é maravilhosa. A cruz é herança. Nós desfrutamos. Então o apóstolo Paulo diz que certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Porque se você pegar um perdido, se você pegar um profano, se você pegar um que está com a cabeça embotada de acusação, se você pegar um que ainda não foi liberto e você falar que você é santo, santificado, e que você não tem pecado porque Jesus levou, então vai ser uma loucura para esse que está perdido ainda ou que se perdeu. Vai ser uma loucura. Ele vai deferir palavras, vai ficar louco, vai ficar perdido, vai ficar numa fúria, vai ficar numa emoção, porque é loucura mesmo falar isso, entende? Imagina um homem pronunciar tamanha revelação. Então é uma loucura. Então o apóstolo Paulo diz que a palavra da cruz, que todos já descobriram, é uma loucura para os que se perdem. Os que se perdem, sim.
tá? Pessoa que não entendeu que a cruz justificou a gente e ela quer continuar com o coração cheio de altivez, de malandragem. Aí ela quer andar com os caminhos todo distorcidos. Ela quer andar com um pensamento embotado malicioso, falando mal das pessoas, denegrindo a imagem do outro, sempre querendo se justificar nas suas obras, sempre ouvindo o acusador dele mesmo e o acusador dos outros que acusa perante Deus e não se dá por justificado. Então se ouvir alguém com a mensagem da cruz definida e expressando o bom aroma e o perfume de Cristo e a vida e a ressurreição dos mortos, ressurgimos, estávamos mortos e ressuscitamos, o Espírito, o sacrifício da cruz nos ressuscitou. Então para esses vai ser uma loucura, eles vão ser zombadores, eles não vão aceitar. Mas o apóstolo Paulo vem aqui e nos consola. Vocês que entenderam a mensagem da cruz, vocês que agora se colocou nesta posição de novidade para todo o mundo, é um tesouro que vocês estão descobrindo. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então a cruz, para nós que somos salvos nesses, olha só, para nós que somos salvos. Por que você é salvo? Por que você é salvo? Por causa das suas obras, seus feitos. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então há uma diferença. Porque aqueles que se perdem, estão perdidos, é uma loucura, eles não vão aceitar. Mas para nós que agora aceitamos a mensagem de reconciliação, glórias te damos, papai. Nós aceitamos, nenhum acusador agora me para. Pode me levar, conduza, sopra o vento e vai me levando, porque agora eu vou permitir. Não há estatuto, não há cargo, não há religião, não há homem, não há sofisma, não há nada. Eu desprendi de tudo, não quero o que é natural. Me desprendi, eu vendi tudo, agora eu vou comprar aquele campo porque lá tem um tesouro. Então para nós é o poder de Deus. Olha que maravilha, né? E aí continua dizendo, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Quando se fala de cruz, quando se fala de cruz, então os inteligentes, os sábios, eles vão fomentar de todas as formas, não vão aceitar, mas de maneira nenhuma, a doutrina da vida naquela cruz. Então eles estão aniquilados na sua sabedoria, nos seus argumentos, e eles vão argumentar, hein? Eles vão berrar igual um bezerrinho quando vai para o matadouro, quando descobre que a verdade está começando a aparecer. Eles vão entrar em pânico, vão entrar em desespero, e eles vão dizer o que está acontecendo, isso vai dar ruim para nós, vai ruir, vai prejudicar, não vai ser legal. Vai ser destruído a sabedoria dos sábios, mas contudo vai manifestar para os simples. E aí continua dizendo assim, uma pergunta: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Aprove Deus salvar os que creem. Eu demorei tempos, anos para crer. Eu era um homem
100% carnal e natural e fazendo aquilo por uma conspiração, talvez uma inveja, não sei colocar bem o porquê que até então estava fazendo, porque não tinha revelação. Eu pensava que era eu, o Jânio, com a minha força, com as minhas habilidades, com as minhas artimanhas, com as dicas que eu estou recebendo, com tal material que eu fosse ler. Eu pensei que era assim que viria a minha salvação. E não. Aqui diz que aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Você que crê, a loucura da pregação é pregar que Cristo levou a sujeira do mundo. Fala assim mais rasgado que fica mais fácil para alguns se escandalizar e outros aceitar. Então, a pregação da cruz é que Cristo levou a sujeira do mundo, que Cristo tirou a prostituição do mundo, que Cristo tirou a idolatria, que Cristo levou tudo, as chagas, maldições, tudo ele levou sobre ele. Jânio, mas por que tem ainda? É porque tem pecador com o acusador que acusa eles de dia e de noite. Se chegar Cristo e tirar o acusador, entregar-se ao Espírito, então isso também deixou de existir. Não vai ter isso, porque não tem força. Isso é só uma questão de tempo, é só uma questão de inclinação, é só uma questão do homem se render, rendeu-se a Cristo, se sinta livre, liberto, porque isso não pode ficar acusando você mais. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. É o sistema religioso. O povo hoje, quando fala de Jesus Cristo, eles querem pedir sinal, pedir milagre, acontecimentos, fenômenos. Quanto mais palhaçada se faz na frente dos homens, mais eles dizem que é o poder de Deus. Mais eles pulam e se alegram, e enfim. Então, aqui está dizendo que tanto o judeu pede sinal como o grego também busca sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, é claro que é escândalo, para os incrédulos também é escândalo, para os perdidos também é escândalo, para os religiosos é escândalo, para os sistemáticos é escândalo, para aqueles que têm estatutos também é escândalo, mas nós pregamos Cristo crucificado, consumado, levou tudo, nos deu liberdade e hoje as nossas mãos erguem com a mensagem que estamos recebendo, já na esfera de um reino, salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pela mensagem que exerceu poder e nos transportou do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz do Senhor. Graças nós te damos. E aqui diz assim: é escândalo para os judeus quando prega o Cristo crucificado, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeu como grego, pregamos a Cristo, que é o poder de Deus, a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então ficou claro, a mensagem da cruz é vida para você, sabedoria, salvação, remissão de pecado. A mensagem da cruz é alegria para você, a mensagem da cruz é mãos erguidas, é oração incessante o tempo todo. E não deixe que o acusador, que é a própria natureza, instinto, consciência do primeiro homem, e nem os outros acusadores, que estendem eles, que são os líderes religiosos, embote a tua mente, aniquilando, eliminando o sacrifício de Cristo, porque ele tem grande poder, já manifestou, e nós somos salvos, santificados, purificados pelo sangue de Jesus. Receba a sua bênção pela mensagem.